Bom, boa tarde. Hoje é o nosso sexto encontro do curso de Fundamentos aí para Serviços de Assuntos Estudantis. A gente está aí no dia 11 de maio. Vamos dar uma sequência ao tema da semana passada, que a gente estava falando sobre direitos humanos, num sentido um pouco mais abrangente, ainda dentro do terceiro módulo. E hoje a gente já vai conversar um pouco mais especificamente aí sobre direitos das mulheres, formas de proteção, e no segundo momento da aula a gente vai trazer aí um relato de experiência. A professora Fernanda continua com a gente, ela estava aqui na semana passada, então, para quem esteve, conhece um pouco da professora Fernanda, para quem está chegando, a professora Fernanda é professora do curso de Direito, aqui da Unifesp, do campus Osasco, foi nossa coordenadora do NAI alguns anos atrás, agora tem coordenado uma coordenadoria na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, aí é meio redundante coordenado uma coordenadoria, mas mal teve filho, já assumiu essa tarefa, né, Fernanda? Quase não deu tempo de descansar do NAI, já assumiu a praia, e hoje está aqui com a gente novamente para compartilhar um pouco dos estudos e da experiência dela. Então, Fernanda, obrigado mais uma vez. Olá, boa tarde. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar com vocês novamente, agradeço o convite. Para mim é uma felicidade enorme manter o contato, né, com essa equipe que eu tive, né, a alegria aí de trabalhar com essa equipe lá no campus Osasco por quase 3 anos. Eu acho que eu saí um mês antes de completar o prazo por conta da minha licença maternidade. E, enfim, é sempre bom, né, estar com vocês. E eu estava conversando com a, a Camila, pensando aqui como que a gente poderia organizar esse encontro, como tem o relato, né, na sequência da minha fala. Acho que eu vou fazer uma fala aqui de uns 40 minutos, vou tentar não me alongar mais do que isso, abrir para intervenções, porque talvez haja questionamentos, né, sobre o funcionamento dos serviços, do sistema de justiça, né, acho que tem uma questão, né, do acesso à justiça que é muito importante, né, se eu puder ajudar com esse tipo de esclarecimento, né, eu gostaria de fazer isso, de reservar um tempo para isso. Então, queria fazer dessa forma, e na segunda parte a gente faz a discussão do caso, né, concreto, que vai suscitar, né, muito do debate dessa primeira parte. Tudo bem fazer assim? Bom, eu pedi para circular, né, a Camila acabou circulando um dos capítulos do livro da Teresa Caldeira, que é esse livro aqui, olha, Cidade de Muros. Um livro muito interessante, né, que fala sobre visões sobre a violência urbana, sobre criminalidade, sobre direitos humanos, né? Ali no começo, ela retrata, né, desde o período do retorno à democracia, né, ali na virada dos anos 80 para os anos 90, e ela se estende, né, até os anos 2000, aí analisando um pouco desse período, né, marcado por muitas contradições, né, marcado por uma expectativa de expansão de direitos e, ao mesmo tempo, uma percepção de aumento da violência urbana, da criminalidade urbana, um aumento expressivo dos números de violência policial, de letalidade policial, né? Eu vou escrever sim, a autora. Então, é muito interessante, né, a análise que ela traz. Ela que hoje é professora, ela é uma cientista política, professora da universidade, acho que ela está em Berkeley, na Califórnia, né, lecionando lá, pelo menos foi lá que ela fez o doutorado dela, não tenho certeza se ela ainda está lá. E o doutorado dela foi publicado, né, em português, enfim, é um livro que é uma referência para a gente entender os direitos humanos no Brasil, né, acho que até hoje, apesar do livro já ter uns anos, eu acho que a análise que ela faz é super atual,
né? E aí, no último capítulo, especificamente, que é um capítulo de fechamento, né? Então, acho que dá para ler, né, de forma autônoma em relação ao restante, né, do livro, ela fala desse conceito que é o corpo incircunscrito, né? E aí eu acho que essa ideia que ela traz, né, do corpo incircunscrito, talvez sirva para a gente fazer uma ponte, né, com o encontro passado. Então, no encontro passado, a gente falou um pouco, né, sobre a violência da sociedade brasileira, um pouco da história dos direitos humanos, de onde vem, né, os direitos humanos, essa ideia que é importada, né, a um movimento que se dá, sobretudo a partir da Declaração, né, dos Direitos Humanos em 48, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 48, e há uma incorporação paulatina, né, dessa ideia de direitos humanos nas legislações de todo o mundo, né, e a análise que a Teresa Caldeira traz sobre os direitos humanos no Brasil diz respeito àquilo que a gente mencionou, né, dessas dimensões dos direitos humanos, né? Essa seria aquela hora que eu escreveria no quadro, vou escrever aqui no chat, tá, gente? Então, são as dimensões de direitos humanos. Uma dimensão que era dos direitos civis e políticos, e uma segunda dimensão que seria dos direitos sociais, né? Eu errei aqui, ó. Dos direitos sociais, né? E o que ela identifica? Né, que diferentemente, né, de outros países, né, então, como eu mencionei para vocês, essas dimensões têm a ver com uma ideia de gerações de direitos, né, porque quando se iniciou a discussão sobre direitos humanos, né, a discussão mobilizava direitos como igualdade, liberdade, né, direitos que eram muito caros para limitar o poder, né, seja da metrópole, no caso a Inglaterra, em relação aos Estados Unidos, né, seja de uma aristocracia, ou mesmo do poder religioso exercido pela igreja, que é o caso da Revolução Francesa, né? Então, essas revoluções liberais, né, a gente chama de revoluções liberais, esse movimento formado tanto pela Revolução, né, da independência norte-americana de 1776, quanto a Revolução Francesa de 1789, essas revoluções traziam a ideia, né, de direitos humanos como sendo direito à liberdade, direito à igualdade, né, esse direito que servia, esses direitos, né, que serviam para garantir, né, uma ordem em que não houvesse uma ingerência exagerada, não prevista em lei, né, do Estado. Então, a ideia era limitar esse poder, né, exercido, seja, né, pela metrópole, pela aristocracia, né, e pela igreja. Então, esses direitos civis, é aquilo que eu mencionei também, mas queria retomar aqui, dizem respeito à construção de uma fronteira, né, em relação ao cidadão, à cidadã, né, e o Estado não pode ultrapassar essa fronteira, né, via de regra, né, e essa fronteira existe para delimitar, portanto, o poder do Estado. Né? É assim, a própria ideia de direito penal surge dessa forma. Né? Então, o direito penal ele não existe para resolver problemas sociais. O direito penal existe para delimitar a esfera de atuação do Estado. O Estado não pode exercer uma violência de forma arbitrária, né, sem previsão legal, não pode dizer que tal conduta é crime sem que haja uma pena anterior prevendo que aquilo seja crime, não pode aplicar uma pena sem que haja uma previsão legal dessa pena. Né? Então, essa é a ideia, e essas ideias vão se consolidando aí ao longo do tempo. Já os direitos sociais têm uma outra característica, né? Os direitos sociais dizem respeito ao trabalho,
né, dizem respeito a outras dimensões da vida, saúde, moradia, educação, né? E esses direitos acabaram se constituindo, né, depois dos direitos civis e políticos. A sua importância, né, a sua valorização se dá depois que surge essa ideia dos direitos civis e políticos. Por isso que a gente pensa em gerações de direitos, muito embora, né, não seja a realidade, né, de todos os países, né? A gente pensa isso quando a gente está pensando aí na nossa referência centrada nos países europeus, nos países de língua inglesa, né? Aqui no Brasil, diz a Teresa Caldeira, né, há um desenvolvimento da ideia de direitos sociais. A nossa Constituição Federal, e aqui eu estou dando um salto, né, só para contextualizar aqui a nossa aula, né, que eu gostaria de falar com vocês hoje. A nossa Constituição Federal de 88, ela consagra, né, os direitos sociais de uma forma muito importante. Então, a gente até fala, né, a gente conta com uma Constituição programática, uma Constituição, né, que foi capaz de trazer um projeto de Estado, né, e para a construção desse projeto foi mobilizado, né, um conjunto de forças da sociedade, né. Então, se vocês tiverem curiosidade, forem consultar, né, os debates da Assembleia Constituinte, você vê que participaram mulheres, os povos indígenas estavam presentes, né? Todo mundo ali reivindicando, né, que a Constituição contivesse dispositivos capazes de garantir os direitos dessas pessoas, pessoas que são tradicionalmente excluídas, né, da participação política, do acesso à justiça, do próprio reconhecimento de direitos, né? Então, tem, né, uma dissertação super importante que trata da mobilização do movimento negro, né, na Constituinte. Tem muitos trabalhos que falam da mobilização das mulheres na Assembleia Constituinte, esse movimento das mulheres conhecido como Lobby do Batom. As mulheres escreveram uma carta, que se chama Carta da Mulher Brasileira ao Legislador Constituinte, né, que continha ali uma síntese, né, de tudo aquilo que as mulheres queriam ver concretizado ali no texto constitucional. Então, foi né, um momento de muita expectativa, né, muita esperança com o retorno da democracia, com o retorno das eleições, né, livres, diretas. Então, havia ali, né, um clima, né, de esperança muito forte no ar. E, contraditoriamente, né, essa expectativa não foi correspondida, né, em grande parte porque havia ali uma persistência da violência, um diagnóstico de que aquela violência muito presente, né, no regime da ditadura militar acabou não sendo superada, né, e essa violência, então, teve, né, um impacto durante a nossa vida democrática. E a gente sente isso hoje, né, de uma forma muito candente, né, o quanto a lógica né, militarizada está muito presente, né, hoje né, no debate político, né, e constituindo aí o nosso corpo social. Mas o que é importante salientar, né, que essa chave de análise, né, proposta pela Teresa Caldeira, tem tudo a ver com a violência contra as mulheres, né, com a persistência da violência contra as mulheres. Porque ela fala, olha, as pessoas de fato entendem, né, a existência de direitos sociais, mas entendem pouco sobre os limites que devem ser exercidos sobre o corpo feminino, sobre o corpo das crianças, sobre o corpo da população negra, sobre o corpo dos povos indígenas, né? Existe ainda uma dificuldade, né? Estou me valendo aqui um pouco, né? Simplificando um pouco o argumento dela, ela identifica que existe uma dificuldade na nossa sociedade de deixar para trás essa violência constitutiva das nossas relações, né? E a violência contra a mulher é muito emblemática, né? Porque há um diagnóstico de que a violência contra a mulher é um problema,
né? As pessoas reconhecem que é um problema de saúde pública, né? Que há que se ter uma mobilização. As mulheres estão muito presentes nas lutas sociais, né? Então, desde o século XIX, já há na imprensa, por exemplo, né, como aponta a pesquisadora Susan Bess, já tem na imprensa a denúncia de assassinatos de mulheres, né, e de uma resposta ineficaz do Estado em relação a essa violência. Assassinatos de mulheres que muitas vezes eram perpetrados pelos próprios companheiros, maridos, né? Ou seja, uma violência muito presente, né, nessas relações domésticas, familiares, né? Que é, né, o ambiente para o qual a mulher é sistematicamente empurrada, né, porque há também uma expectativa, né, socialmente construída de que a mulher tem que estar no lar, de que a mulher é responsável pela manutenção do lar, de que a mulher que é responsável pela manutenção da família, né, pelos cuidados com as crianças, pelos cuidados com as tarefas domésticas, os cuidados com as pessoas adoecidas, com as pessoas idosas, né? Isso tudo recai de uma forma muito naturalizada pela nossa sociedade sobre as mulheres. E é nesse espaço, né, para o qual a mulher é sistematicamente empurrada, que ocorre a violência de uma forma mais presente, né? Então, as estatísticas mostram, né, que a violência fatal atinge as mulheres dentro de casa, uma violência muitas vezes perpetrada pelos companheiros, pelos maridos, por pessoas com quem essas mulheres tinham ou né, têm, né, no tempo presente, ou tiveram, né, uma relação íntima de afeto. Então, é nesse contexto, né, bastante contraditório que a violência acaba tendo lugar. E muito desse diagnóstico que a Teresa Caldeira traz serve para a gente entender essa violência, né? Existe uma incapacidade mesmo, uma licenciosidade sobre o corpo que acaba virando, né, uma violência, né? A gente tem, por exemplo, a gente vai num show de rock aqui, né? A gente vai num show de estádio. As pessoas ficam todas grudadas, você não tem até muito espaço, né? Existe aqui uma noção do corpo da outra pessoa que é completamente diferente do que a gente vê fora do Brasil, né? Num show de rock, e eu, né, felizmente já tive essa experiência de ir num show fora do Brasil, as pessoas não ficam grudadas, existe um espaço, uma noção de espaço. É só a gente ver aqui a fila do banco, as pessoas ficam grudadas, às vezes, atrás da gente, né? Então, é disso também que a gente, né? Nesses momentos também que a gente percebe, né? Que aqui, essa ideia, né, de que existe uma fronteira, né, sobre o nosso, né, em volta do nosso corpo, e essa fronteira não pode ser ultrapassada, porque, né, a gente constituiu isso como um direito, né, esse direito à nossa integridade física, tudo isso também passa, né, por uma questão cultural, né, isso é da forma como os direitos são constituídos a partir desse repertório cultural que é o brasileiro, né, que é a vida aqui no Brasil. Bom, e aí a gente tem, né, a Constituição de 88, que é um documento que marca. O som está muito baixo, deixa eu ver se todo mundo está com problema no som, vocês estão ouvindo? Débora, eu acho Vou que é tentar para falar mais você. perto. Eu ouço normal, Fernanda, não sei se... Débora, se você conseguir aumentar um pouquinho o volume do seu computador, eu vou tentar falar mais perto aqui do microfone também. Bom, a Constituição de 88 é realmente um marco, né? Porque pela primeira vez na história se consagra ali a igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres. Isso não estava presente em nenhum lugar antes de 88, 1988. Isso é outro dia, né? E no artigo 226, parágrafo 8º, tem ali, né, uma previsão de uma especial proteção a todas as pessoas que integram a família, entre essas pessoas, a mulher. Né? Então, há um entendimento, inclusive, dos movimentos de mulheres, né, que participaram da Assembleia Constituinte, desse momento político importante, de que grande parte das reivindicações das mulheres foram acatadas pela Constituição. O que ficou de fora? Direitos sexuais e reprodutivos de uma forma geral.
né? Então, direito ao aborto, né? Enfim, a descriminalização, né, do aborto, tudo isso ficou de fora. Bom, nesse período a gente identifica, né, uma pauta, né, do movimento de mulheres que é crescente, né, desde antes da Constituição a gente já via a participação de mulheres que não se identificavam necessariamente como feministas, isso é muito interessante, né, aqui no contexto brasileiro, que o feminismo tenha vindo também de uma forma um pouco importada, né, por mulheres que circularam em outros países, muito por conta do exílio também, político, né, e retornaram e trouxeram as ideias feministas. Os movimentos de mulheres aqui do Brasil estavam muito preocupados com condições de vida. Mulheres trabalhadoras que exigiam direito à creche, mulheres trabalhadoras que exigiam, né, uma licença à maternidade mais prolongada, o direito à amamentação, né, mesmo no ambiente de trabalho, mulheres que estavam preocupadas com as condições de vida, né, que participavam do movimento do custo de vida, fiscalizando os preços, né. Então, é um movimento que estava muito preocupado, né, com a luta da classe trabalhadora, da periferia. Em grande parte, curioso, né, que esse movimento foi impulsionado, inclusive, pela Igreja Católica, que promovia emprestava o espaço, né, para que essa discussão ocorresse. Por outro lado, em parte, também por conta disso, por serem mulheres que se identificavam, né, com a fé católica, que participavam dessas reuniões, muitas vezes o debate sobre direitos sexuais, né, ficava ali deixada de lado. Mas acho que é interessante, né, importante dizer que mesmo quando houve um encontro, né, desses movimentos de mulheres com esses movimentos feministas, né, porque aí é um feminismo que vem, né, informado por ideias, enfim, de mulheres que circularam por países da América Latina, países da Europa, né, onde já havia, né, isso de uma forma mais forte. O que foi comum a esses movimentos foi a violência, né? A violência contra as mulheres era uma pauta comum a esses dois grupos. Então, não é por acaso que, ao longo dos anos 80, há uma grande mobilização das mulheres em torno do assassinato de mulheres, né? Tem alguns casos muito emblemáticos, tem inclusive um podcast cuja não é leitura, né? Escuta, eu recomendo. É um podcast que revê, né, todo o caso da Ângela Diniz. O podcast se chama Praia dos Ossos. Está disponível em várias plataformas, acho que no Spotify, nessas plataformas de podcast. O assassinato da Ângela Diniz foi um assassinato que causou muita mobilização, porque houve o uso de uma expressão, de um argumento da defesa, que é a legítima defesa da honra, né? Então, a defesa do autor do crime, né, o Dock Street, a defesa alegou que a Ângela era uma mulher que o provocava, era uma mulher que ele amava, mas era uma mulher que o desafiava, né, que o deixava num estado mental em que ele se via instado a defender a sua honra, porque era uma mulher que queria ser livre, né, era uma mulher bissexual, uma mulher que tinha relacionamentos, não era uma mulher monogâmica, era uma mulher que tinha sua independência financeira, né? Então é muito forte, né, a forma como ela é construída, né, essa vítima dessa violência fatal é construída como sendo a própria responsável pela violência que tirou a sua vida, né? Então vale a pena rever o julgamento, né? É um podcast interessante por conta disso. Mas havia outros casos também, né, que mobilizaram manifestações, e foi uma luta de muitos anos, né, muitos anos mesmo, até que a gente pudesse ter uma resposta institucional, né, que pudesse, de fato, gerar mudanças concretas, né, que possibilitasse o enfrentamento dessa violência, né. O caso da Maria da Penha, né, que é uma mulher cearense, uma mulher que foi vítima de violência
Por 2 vezes ela houve uma tentativa de assassinato, né? Ela sofreu 2 tentativas de assassinato. Na segunda tentativa, ela ficou paraplégica, mas sobreviveu, né? E ela teve, né, enfim, ela vive até hoje com as sequelas da violência, e ela ficou por muito tempo assistindo à completa condescendência do sistema de justiça em relação à violência que aconteceu contra ela, né? Porque o caso do autor da violência, que era o marido dela, não alcançava o seu desfecho, né? Então o caso se arrastou por muitos anos, com uma série de erros, inclusive no processo, né? Ela escreveu um livro chamado Sobrevivi, Posso Contar, né? Porque diferentemente de muitas vítimas da violência que não sobrevivem, né? E cuja memória é, como a da própria Ângela Diniz, né? Completamente esfacelada, né? No curso do processo, inclusive é usada, né? Sua reputação é usada como argumento, né, para a violência. A Maria da Penha sobreviveu e ostentava, né, as marcas dessa violência gravíssima, né, contra ela, e ela escreveu esse livro, e aí houve uma mobilização, né, de alguns órgãos, né, o CLADEM e o CEGIL, que são 2 órgãos de litigância internacional, que lutam, né, pelos direitos humanos no Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, e o caso foi levado para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, o caso Maria da Penha. E alguns anos depois, né, o caso levou à responsabilização do Estado brasileiro, né, o Estado brasileiro foi considerado responsável pela comissão, e o relatório trazia uma série de recomendações a serem cumpridas pelo Estado brasileiro, recomendações que diziam respeito ao caso concreto da Maria da Penha, né, então tem que haver o desfecho do processo, né, tem que haver uma indenização para a vítima, né, situações, né, então, assim, reparação, né, tentativas de reparação para a vítima e também uma mudança de política mais profunda, né, e é aí que se fala que o Estado brasileiro precisa ter uma lei que coíba de forma eficaz a violência doméstica e familiar contra as mulheres. E aí, a Maria da Penha, o caso da Maria da Penha, né, é um caso em que, pela primeira vez, há a aplicação da Convenção de Belém do Pará, né, que é um documento internacional, né, que versa sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, um documento da década de 90, mas pela primeira vez a aplicação nesse caso, e em 2006 a gente tem a aprovação da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é fruto, então, de um esforço, né, que, lógico, foi impulsionado, né, pela responsabilização do Estado brasileiro, por um conjunto, né, bastante favorável, né, havia ali uma janela de oportunidade, né, como se diz nesse jargão da ciência política, que permitiu, né, que a Lei Maria da Penha pudesse ser debatida e fosse aprovada. Havia uma Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, né, em funcionamento. Havia, enfim, um texto favorável, né, a esse debate. Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu não sei se hoje, dadas as nossas condições sociais, políticas, não sei como é que seria esse debate, né? Naquela ocasião, por exemplo, o texto da Lei Maria da Penha traz a palavra gênero, né? E as legislações brasileiras fizeram uso da palavra gênero, sem problema. Então, a gente tem, né, a Lei Maria da Penha é um divisor de águas, não quero me alongar muito, né, nisso, mas é um divisor de águas, é uma lei inovadora, porque se vale não só
né, da parte criminal. A parte criminal ela existe, mas ela é residual se a gente considera todo o conteúdo da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha traz um programa bastante amplo de combate à violência contra as mulheres. Fala que tem que produzir estatística, que tem que haver um trabalho articulado, Ministério Público, Defensoria, né, Judiciário, tem que haver uma equipe multidisciplinar atuando nesses casos, cria o juizado de violência doméstica e familiar contra as mulheres e prevê que esses juizados têm que ter uma equipe multidisciplinar, prevê que a mulher tem que ter assistência jurídica nesses momentos, né, prevê que tem que ter, esse tema tem que ser debatido na escola, né, na universidade, na empresa, no ambiente de trabalho. Então, assim, é uma lei que realmente traz, né, um conjunto de medidas bastante amplo, né? E é uma lei que, no aspecto criminal, que é a única coisa que eu queria destacar, traz uma pena nova que acaba abalando, né, uma monotonia que a gente percebe na produção legislativa em matéria penal, que sempre se vale, né, da prisão. Vocês sabem, a gente, você olha os nossos tipos penais, os nossos crimes, a pena correspondente é prisão. A Lei Maria da Penha traz uma pena nova, que é a de comparecimento do agressor a cursos, né? E isso realmente pode trazer uma mudança muito mais consistente do que o próprio cumprimento de pena, né? Uma outra mudança importante, que é uma inovação que a Lei Maria da Penha traz, são as medidas cautelares, né? São as medidas protetivas de urgência. Então, se há a percepção, o diagnóstico de que a mulher está numa situação, né, de ameaça concreta à sua vida, à sua integridade física, né, pode ser aplicada uma medida protetiva de urgência. Entre essas medidas, né, são muito variadas, existe ali, né, um conjunto de possibilidades para se adequar a cada caso concreto, mas, por exemplo, casos de mulheres que são casadas com pessoas que têm porte de arma, policial militar, ou CACs, né, pode ter a suspensão do porte de arma dessa pessoa, a apreensão da arma dessa pessoa, né, é uma possibilidade. A não aproximação do local de trabalho, a não aproximação do local de estudo, a não aproximação da casa, né, também é uma medida que pode ser aplicada. No limite, a prisão, né, dessa pessoa que está representando aí uma ameaça concreta. Mas a medida protetiva de urgência é uma inovação, né, é um instrumento que serve para proteger os direitos das mulheres, não só recorrendo à prisão do agressor, isso é importante dizer, né, então tem aí um outro conjunto de possibilidades, e o mais interessante, né, é que tem essa plasticidade, então cada caso pode exigir, né, uma medida protetiva individualizada, e valoriza, né, coloca a mulher nessa situação de sujeito de direitos, certo? Então, ali ao reconhecimento, né, pela primeira vez, em 2006, né, de que a violência contra as mulheres é uma violação de direitos humanos, né, é um dos primeiros artigos da Lei Maria da Penha. Então, vale a pena, né, conhecer a lei, quem tiver curiosidade. A Lei Maria da Penha é uma lei que pegou, todo mundo conhece a Lei Maria da Penha, praticamente, foram feitas pesquisas de opinião, depois foi uma lei que, né, se tornou muito conhecida pela população, uma lei que impulsionou uma nova forma de ver a violência contra as mulheres. Eu cresci num mundo, eu sou da década de 80, eu cresci num mundo, né, em que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Ouvia isso, né? Não, esse é o problema de cada casal resolve do seu jeito. Isso mudou com a Lei Maria da Penha. Muito embora esse seja, né, o bordão, em briga de marido e mulher se mete a colher, né, esse bordão tenha sido proposto ali muito antes, né? Mas a Lei Maria da Penha de fato trouxe essa mudança, né? Aí, algum tempo depois, teve uma comissão parlamentar mista de inquérito, né, para avaliar o funcionamento da Lei Maria da Penha, porque se percebia que a Lei Maria da Penha estava produzindo efeitos, né, tinha impacto, né, na violência, né, tal como a violência era entendida, né, a violência contra a mulher era entendida, mas, né, o que se queria saber? Os juizados foram instalados, os serviços existem, como é que está tudo isso, né? E
houve, né, no relatório que concluiu os trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, houve uma série de propostas, um monte de propostas para aperfeiçoar os serviços, né? E aí, uma coisa que eu acho que é importante dizer antes de eu avançar, uma coisa que se construiu, né, uma ideia que se construiu, né, ao longo desses anos, principalmente por conta dos serviços. Então, né, só fazer aqui retroceder um pouco. O primeiro serviço, né, preocupado com a violência contra as mulheres, foi a instalação de uma delegacia da mulher, né, em 85. Como foi isso? Tem um texto muito interessante, quem se interessa pelo tema, da Cecília McDowell Santos, que é professora nos Estados Unidos, é brasileira, trabalhou muito tempo aqui no Brasil com o tema da violência, e ela também trabalha com justiça de transição. E nesse texto ela fala o seguinte, depois eu posso passar para a Camila, se você puder circular, cara. Ela fala o seguinte, olha, as mulheres estavam preocupadas com a questão da violência conjugal, da violência, né, fatal contra as mulheres, estavam preocupadas. O que as mulheres queriam? Um conjunto de serviços que pudesse assessorar as mulheres. As mulheres precisam de informação, de orientação, acolhimento, né? Precisam, às vezes, do encaminhamento para um serviço de saúde, de um encaminhamento para um serviço terapêutico, do encaminhamento para um posto de trabalho, algum lugar, né, que ela possa levar as crianças para um abrigo. Ou seja, as mulheres reivindicavam serviços, não reivindicavam uma resposta policial, não reivindicavam necessariamente a prisão do agressor, né, do autor da violência. Embora, lógico, isso estivesse presente também. Aí, como diz a Cecília, houve uma traição, né, pelo Estado brasileiro daquelas demandas que as mulheres traziam, né? Então, olha como é difícil essa relação, né, com o Estado. As mulheres não pediram uma delegacia, mas foi isso que elas levaram. Foi isso que o Michel Temer trouxe, ele era o secretário da Justiça, né? Na época, aqui no estado de São Paulo, ele criou, então, a Delegacia da Mulher em 85. E aí é interessante, né, que isso abre uma espécie de modelo em que a porta de entrada para acessar a justiça é a delegacia. E vocês sabem, a delegacia, né, depois as pesquisas mostraram, é um ambiente completamente adverso, né, para que as mulheres possam ter esse acolhimento, para que as mulheres possam estar com as crianças, muitas vezes, né, vítimas indiretas da violência. Então, assim, né, as pesquisas depois que se voltaram contra isso mostraram que não bastava ter uma delegacia da mulher pintada de rosa, né, precisava de muito mais além disso. Em 95, a Luísa Erundina, prefeita aqui de São Paulo, faz um centro de referência, né, para as mulheres, um centro de referência que, inclusive, acaba tendo o nome da Eliane de Gramont, que foi uma vítima de violência fatal. A Eliane de Gramont era uma cantora, ela estava se apresentando na esquina da Consolação com a Rebouças, que é um local bem famoso aqui de São Paulo. Ela foi morta no palco pelo seu companheiro, pelo seu ex-companheiro, né? E esse caso é outro texto, eu vou mandar depois, Camila. Esse caso, né, foi bastante emblemático e ela deu nome a esse centro de referência, que é, né, uma forma de as mulheres poderem acessar informações, serviços, né, sem ter que passar pela delegacia. Porque a vítima, ela não é obrigada a reportar a violência. Isso é uma coisa importante, que às vezes a gente se depara, né, nas discussões que a gente pode ter ali no âmbito do nosso atendimento na universidade. A gente tem que respeitar o tempo da vítima, a vontade da vítima, né? A vítima, quando vai recontar aquilo que ela viveu, ela sofre um processo que a gente chama de revitimização, certo? Ela revive aquela violência, às vezes de uma forma muito intensa, né? Então, a vítima não necessariamente precisa, nossa, toda vítima de crime recorre à polícia. Isso não é verdade, principalmente quando a pessoa é vítima de uma violência que é promovida por uma pessoa que ela ama ou amou, uma pessoa com quem ela teve uma relação, né? Pode ser uma relação familiar, uma relação conjugal, mas é uma situação muito complicada, né? A complexidade, né, da violência doméstica e familiar exige, né, que a gente pense em nuances que talvez a gente não pensa quando a gente está falando de uma violência interpessoal entre pessoas que não se conhecem,
né? Uma briga no trânsito, uma briga no bar. É totalmente diferente, né? Bom, os centros de referência, me parece, né, são uma resposta muito mais condizente com aqueles anseios que as mulheres traziam do que a delegacia, né? E aí a gente tem, né, ao longo da CPMI, inclusive a necessidade, isso aparece, né, a necessidade de aprimorar os serviços, de a gente ter mais serviços, mais DDMs, mais centros de referência, né, mais centros de convivência, né, espaços que possibilitem, né, que a mulher tenha de fato, né, um acolhimento, um espaço de fala, um espaço em que ela seja fortalecida, em que ela seja reconhecida como titular de direitos. Tudo isso é muito importante, em que ela perceba que ela não está sozinha, tá? Eu vou dar uma acelerada aqui só para falar do feminicídio, para ouvir um pouco, fazer um pouco a discussão. E aí, uma das questões que se coloca no relatório é a criminalização do feminicídio, né? O que de fato acaba acontecendo, né, por meio também de um projeto de lei que foi fruto de muita mobilização, como a Lei Maria da Penha, houve uma discussão pública muito forte, promovida pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, também pela ONU Mulheres, né, mas houve uma discussão que congregou militantes, né, do movimento de mulheres, representantes da magistratura, né, do Ministério Público, da Defensoria Pública. Então, foi uma discussão bastante consistente que resultou nesse projeto de lei. O projeto de lei não reflete exatamente aquilo que foi discutido ao longo desse processo, né? Depois eu até posso, se alguém tiver interesse, posso falar por quê, mas fato é que houve, né, a criminalização do feminicídio. Qual que é a importância, né, do feminicídio? O feminicídio não é uma categoria jurídica originalmente, é uma categoria que surge fora do direito, surge ao longo da década de 70, inclusive para dar nome para uma violência que acomete as mulheres pelo fato de serem mulheres. Então, o feminicídio, na sua acepção original, servia para falar de uma violência que acontece contra as mulheres em contexto de guerra, né? É o estupro, o genocídio, porque estuprar as mulheres é também uma forma de limpeza étnica, né? Você está evitando que aquela mulher dê continuidade, né? Enfim, não reproduza, né? Aquela etnia. Mas também violências como a morte por abortamento inseguro, a morte por procedimentos estéticos desnecessários, que acontece toda semana aqui no Brasil, é uma coisa impressionante, né? Mulheres que morrem fazendo lipoaspiração, fazendo procedimentos cirúrgicos. Não estou falando contra, né? Mas é impressionante os dados que a gente tem, né? A gente não tem isso em relação aos homens, então isso só vem a confirmar que são mulheres que morrem por serem mulheres, né? É, mulheres, né, que eram assassinadas ou são assassinadas por comunidades que valorizam o filho de sexo masculino, né? Então as mulheres que são preteridas, então, por exemplo, a política de filho único, né, que vigorava na China, né, as mulheres eram preteridas, muitas vezes, né, tinham a sua vida, a própria gestação era interrompida, quer dizer, então são várias formas de feminicídio, né? E esse feminicídio acaba adentrando a nossa legislação como um homicídio qualificado, então ele tem, né, uma pena aumentada em relação ao homicídio simples, qualificado quer dizer que tem uma pena maior, né? Tem lá duas causas de aumento de pena, né, no tipo, mas qual que é a importância, né, de ter um tipo penal chamado feminicídio, né? É a gente nomear essa violência que acontece e que antes não tinha nome, a gente chamava de homicídio, né? Então, a Maria da Penha, ela foi vítima de 2 tentativas de homicídio, né? E não de feminicídio. O feminicídio, e aí eu queria só, estou falando disso também para apontar a mudança do contexto político. Então, se em 2006, gênero, uma palavra que não suscitou, né, ojeriza, desconfiança, né, ali no Congresso Nacional, a lei do feminicídio só pode ser aprovada com uma mudança de última hora na mesa ali pelo senhor Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados, né?
que riscou o texto original e colocou, ao invés de gênero, porque se falava ali, né, que as mulheres eram mortas pela condição de gênero, ele mudou o gênero por sexo feminino. Porque ele falava, olha, isso aqui não vai passar, a bancada evangélica não vai autorizar, né? O que você está querendo dizer gênero? Entende o que está por trás disso? As mulheres trans, né? Travestis, não podem entrar aqui, certo? Então, tem uma questão aqui moral que a gente já percebe ali na aprovação do feminicídio. Não à toa, né, pouco tempo depois, o próprio Eduardo Cunha aceita o pedido de impeachment em relação a Dilma Rousseff e ela sai. Então, tem uma mudança muito forte de contexto político, né? E a gente tem, já estou encerrando, gente, desculpa, me alonguei mais do que eu queria, mas só queria encerrar falando que o que a gente tem, então, desde esse momento para cá? A gente tem vivenciado um desmonte impressionante dos serviços, né? Então, a gente tem um enfraquecimento, né, dessa rede, que é tão importante, né, tanto para a prevenção quanto para o combate, né, à violência, mas também para o atendimento às mulheres, né, em situação de violência. Também é interessante dizer, né, que essa expressão mulheres em situação de violência, né, é uma expressão que surge do funcionamento dos serviços, né, porque a categoria jurídica reduz muitas vezes as mulheres à condição de vítima, né, é a vítima da violência, é o autor da violência. O serviço joga luz sobre a relação, né, as relações que se estabelecem ali e que são, né, intermediadas pela violência. Então, é a mulher em situação de violência, né? A mulher também tem um papel, né, nessa situação. Ela não está somente ali como uma vítima passiva. Isso quer dizer que ela é culpada pela violência, que ela é responsável pela violência? De jeito nenhum, né? Mas prestigia também a capacidade dessa mulher, né, de sair dessa situação de violência com, né, o acesso a serviços de qualidade, né, que ela possa acessar esse serviço sempre que necessário, né. Nos últimos tempos, né, o próprio direito internacional também substituiu a palavra vítima por sobrevivente, né, os sobreviventes da violência, exatamente para enaltecer essa capacidade de resiliência, né, das pessoas. As pessoas passam, né, por situações de violência, sobrevivem, não ficam enclausuradas nessa categoria, né, que muitas vezes está associada a uma passividade, a uma incapacidade, né, a um sofrimento, né, enfim, que não tem fim, né? Então, agora também, né, existe essa valorização dessa capacidade por meio do uso dessa expressão sobrevivente, né? E a gente tem, entre os desafios, o desmonte, né, da rede de serviços, a gente tem uma rede mesmo de delegacias, né, muito desprestigiada, né, a função de quem fica nas DDMs, né, existem pesquisas que mostram que essas pessoas sentem que elas estão sendo punidas dentro da Polícia Civil por estarem assumindo esses cargos, embora haja muitas profissionais extremamente comprometidas, né, com os direitos das mulheres de forma muito, enfim, de forma muito atuante, mas, né, de forma geral, existe também um sucateamento da Polícia Civil, a gente vê isso muito aqui no estado de São Paulo, não sei como é nos outros estados, né. E a gente tem o fim, né, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que deixa de existir no próprio governo da Dilma Rousseff, naquele momento em que ela faz o enxugamento, né, dos ministérios, em meio àquela pressão toda, ela acaba com a CEPIR, né, que é a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, ela acaba com a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Hoje a gente tem um ministério, né, que estava até pouco tempo na Munda Damares, que é uma pessoa muito ligada, né, à igreja evangélica. Não sei se vocês sabem, tem
evangélica que é feminista, muita evangélica feminista, né, que tenta, inclusive, fazer essa discussão dentro dos dogmas, né, da igreja, mas, no caso da Damares, existe um problema aí no fato de ela ser, da atuação dela ser muito pautada, né, pelos dogmas da igreja, né, da fé que ela professa, e isso acaba, inclusive, prejudicando, né, a atuação dela como ministra, né? Isso é muito evidente. Fato é que existe um desprestígio da mulher como sujeito de direitos nos últimos anos, né? Acho que eu já cheguei a mencionar isso no encontro passado, e a gente tem um conjunto de projetos de lei, de reformas administrativas, que tentam descaracterizar a Lei Maria da Penha, né, que tentam desmontar todo esse programa, que chegou a ser, né, foi incipientemente estruturado, né, em muitos locais, por exemplo, com a Casa da Mulher Brasileira, que existe em muitas capitais, né, do Brasil, mas a gente tem aí desafios, né, muito complicados, né? Fico pensando hoje como seria o debate de uma Lei Maria da Penha ou de uma criminalização do feminicídio, né? Num ambiente super machista, misógino, né? Em que o próprio presidente da República foi processado e condenado, né? Por misoginia, né? Como é que a gente conseguiria, né, aprovar leis desse tipo hoje, né, em que a palavra gênero é condenada, né, não se pode falar em gênero, isso é ideologia de gênero, né, se inventam as histórias mais escabrosas aí para desqualificar a discussão, né, que não tem, o que não tem, né, nenhum respaldo, não tem nenhum sentido, tá? Era isso, mais ou menos, para fechar aqui, para a gente poder passar para o nosso caso, que acho que tinha faltado, né, falar alguma coisa especificamente sobre os direitos das mulheres. Deixa eu ver se eu acho aqui o texto da Cecília, caso vocês tenham curiosidade, mas queria saber se vocês têm querem fazer alguma intervenção, algum comentário. Fernando, acho que o comentário que eu faria, e acho que foi até bom você falar, que pelo menos é algo que a gente vivencia, né, enquanto equipe, é aquela coisa de relatar novamente a situação e o ocorrido, né, de você, naquele intuito até de querer ajudar para entender até para onde poder pensar, como encaminhar ou que instituição procurar, mas às vezes acaba, digamos assim, atropelando um pouco as coisas, e acho que foi interessante você lembrar, né, porque às vezes em muitas situações, às vezes no primeiro momento vai ser só isso mesmo, de estar ali disponível, fazer uma escuta e dentro do possível, né, e não começar um interrogatório talvez mais próximo do que seria a delegacia, mesmo sem nenhuma competência técnica, mas por vezes a gente cai nisso, né, nessa coisa de querer ajudar e acaba cometendo. E achei que foi interessante você lembrar isso. Acho que provavelmente em algum momento vai aparecer isso nessa segunda parte agora, né? E acho que também as experiências de ter esses lugares aí que podem ser parceiros, assim, acho que esses centros de referência, que eu não sei se nos outros estados talvez possam ter outros nomes, assim, mas esses lugares de acolhida com um pouco mais de especialização no tema, né? Acho que isso é bem interessante para a gente poder mapear esses lugares, assim, de maneira geral, assim. Gente, eu não sei se alguém vai fazer alguma pergunta ou não antes da gente entrar na segunda parte, mas na dúvida, só para garantir, então, eu vou encerrar a gravação de hoje dessa parte para a gente poder começar e até ficar mais à vontade aí com esse segundo momento do relato. Então, para a gente não correr nenhum risco, mas também se alguém depois quiser fazer alguma pergunta ainda mais específica para a Fernanda sobre alguma referência, etc., pode ficar à vontade de fazer. Eu vou só cortar a gravação mesmo para a gente não correr nenhum risco, tá bom? Não estou encerrando aqui, mas a gente fica aqui.